Voltamos com o Alerj Entrevista, que está falando sobre os investimentos em transporte, principalmente no metrô. Deputado, essa mistura de trens novos e antigos, isso pode comprometer de alguma forma o sistema? Não, se a companhia do metrô mantiver um nível de manutenção adequado nas composições mais antigas, porque as composições ferroviárias são composições de longa vida útil, mas isso precisa ter um plano de manutenção muito bem feito, né? Porque o ideal é você sempre estar adquirindo composições novas para substituir as composições antigas. Mas nesse momento histórico, como há muitos anos não se compravam composições novas, essa substituição ainda não pode haver, porque primeiro tem que completar a frota. E o grande drama do investimento em trem, do investimento em metrô, é que é um investimento sempre atrasado e em volumes muito inferiores ao que pede a realidade do desenvolvimento urbano. Em contrapartida a isso, há um investimento brutal das montadoras na produção de veículos, né? Com incentivos fiscais, tanto do governo federal quanto do governo estadual, para que essas montadoras se instalem aqui no Brasil, em especial no estado do Rio de Janeiro, como é o caso recente da ampliação da Peugeot Citroën e da implantação da Nissan no município de Resende, com a meta do estado do Rio de Janeiro produzir 1 milhão de automóveis por ano. O espaço viário inexiste, não pode ser ampliado. É assim que está a cidade e a região metropolitana não pode ser ampliada. Por via de consequência, esses carros ocupam o sistema viário e nos horários do pico, que cada vez vão se dilatando mais, as pessoas ficam, usando o termo popular, engarrafadas. O termo que mais você ouve nessa cidade hoje, na região metropolitana, é engarrafamento. Todo mundo parado. Já era normal as pessoas que vinham de Japeri, Santa Cruz, que são estações terminais, que conseguem ainda sentar no trem, porque estão nas estações terminais, fazer esse trajeto dormindo. Agora as pessoas dormem nos ônibus, porque os ônibus também levam das suas origens aos seus destinos 2, 3 horas de viagem. Horário do pico se definia como de 5 às 7 da noite e de 7 às 9 da manhã. Hoje o horário do pico já começa às 6 da manhã e se estende já às 10 da manhã. Já tem o pico do horário do almoço. E o pico da tarde já começa às 5 da tarde e já vai quase até às 9 da noite. Então, daqui a pouco, nós vamos ter o horário do pico o dia inteiro, né? E o transporte sobre trilhos não consegue avançar na velocidade que devia. Essa que é a questão central. Isto é um impasse da mobilidade que vive os centros metropolitanos, em especial o da região metropolitana do estado do Rio de Janeiro. Na sua opinião, escolher esse modelo rodoviário do BRT fazendo a Transoeste é o caminho para desafogar o trânsito ou deveria ter sido usado uma outra opção, como o VLT, o veículo leve sobre trilhos? Olha, cada caso é um caso, né? Por exemplo, um BRT da Zona Oeste para a Barra, passando pela Grota Funda, o volume de passageiros ainda pode ser compatível. Mas um BRT saindo da Alvorada em direção à Madureira vai ser um BRT que já nasce congestionado. E por que já nasce congestionado? Porque a demanda que tem nesse trecho já pede há muitos anos um metrô, seja de superfície ou não, mas já pede metrô, já tem demanda para isso. Eu fui recentemente a Santa Cruz para pegar o trem de Santa Cruz às 6 horas da manhã e também para observar o BRT, a estação de Santa Cruz, das 6 da manhã. O volume de passageiros que demanda o BRT
já tem uma fila enorme no ponto terminal em Santa Cruz. Como também o trem, quando já sai de Santa Cruz, já sai mais ou menos cheio, quando chega em Campo Grande, superlota. Isto representa dizer o seguinte, que não há como aquele BRT funcionar bem se você não tiver um reforço de composições ferroviárias. Apesar que o destino serem próximo, mas os caminhos são distintos, porque o BRT vem pela orla e o trem, né, vem pelos ramais da Central Leopoldina. Então, cada caso pede um tipo de transporte distinto. BRT não é panaceia para resolver tudo. Para alguns casos ele serve, para outros não. Depende da demanda, isto é, depende do volume de passageiros que procuram esse tipo de transporte. Agora, a gente também tem um problema de horários, né, no transporte público do Rio, porque metrô aqui não funciona 24 horas. As barcas também não funcionam 24 horas. Pouquíssimas linhas de ônibus que circulam 24 horas. E quando circulam, o intervalo é muito grande. A opção acaba sendo o carro e acaba sendo a opção sempre o carro e congestionando ainda mais o trânsito, né? É verdade. Eu verifico que a cidade do Rio de Janeiro, principalmente o centro da cidade, ele devia buscar cada vez mais habitações nessa área central, porque é uma infraestrutura muito forte que tem o centro e muito pouco usada à noite, porque só é ponto de trabalho, não é ponto de moradia. É claro que algumas regiões do centro já estão começando a se desenvolver como polo gastronômico e polo de lazer, como é o caso da Lapa, agora já se estendendo ali por Lavradio, como é no final de semana aqui o próprio corredor cultural. Mas ainda precisa ter mais incentivo nesse sentido. Mas eu acho que as pessoas fogem disso, principalmente os governantes, eles deviam fazer um rescalonamento de horários. Quando houve a crise energética, se fez rescalonamento de horário. Quer dizer, distribuiu um pouco mais a demanda casa-trabalho nas 24 horas, fazendo que as pessoas saíssem dos seus locais de trabalho em horários distintos. Ora, você pode ter a indústria pegando às 7 e o comércio também, mas pode ter as repartições públicas às 10 e, em vez de parar às 6, parando às 7. Quer dizer, rescalonar esse horário diversifica essa demanda e estende o volume do pico de forma mais equilibrada ao longo do dia. Eu acho que essa pode ser uma das saídas, porque senão a saída vai ter que ser drástica. Vai ter que se proibir a circulação de automóveis. Como acontece em países europeus. Ou então taxar. Na Malásia, na Indonésia, em países orientais, os centros urbanos, depois que as vias estão congestionadas, isto é registrado por sensores, fica proibido os carros entrarem. Mas quem quiser entrar, entra. Só que quando entra, paga uma sobretaxa bastante grande para ir para um fundo e esse fundo fazer mais metrô, né? Então, saídas mais radicais terão que acontecer, porque senão as pessoas vão ficar paradas, sem alternativa. Será que se pensa em rodízio de carros, como acontece em São Paulo? Eu sou contra o rodízio de placas. Por quê? Você, por exemplo, que está me entrevistando, você tem um final da sua placa par. Imagine que você começa a ganhar muito dinheiro. Você compra um carro de placa par e outro carro de placa ímpar. Então você é atendido todos os dias e passa a ter 2 carros, um a mais para transitar e infernizar a vida dos congestionamentos, né? Então não é uma solução, no meu entendimento, factível. Eu acho que ele só vai tirar das vias os carros daqueles mais pobres. Não é uma medida igualitária para todos. Agora, com a especulação imobiliária, o carioca está morando cada vez mais longe, né? A região metropolitana está crescendo num ritmo muito mais acelerado do que a capital.
Isso também prejudica o trânsito, essa falta de transportes da região metropolitana para chegar no centro da cidade? Não, quando a gente fala em transporte, a gente está falando de transporte sempre metropolitano. Está falando em trem, está falando metrô, está falando sempre metropolitano. A divisa entre os municípios da região metropolitana são divisas fictícias, né? Você tem que ver a região metropolitana de forma homogênea. E o grande problema está no uso do solo, porque não é fazer só moradia nas regiões mais periféricas. Tem que fazer moradia com opção de emprego, né? Não precisa ir muito longe. Quem mora na Barra e no Recreio hoje e trabalha no centro da cidade, seguramente perde 4 às 4 horas e meia por dia no deslocamento casa-trabalho, trabalho-casa. 4 horas e meia por dia perdido, implica dizer que você está perdendo lazer, você está prejudicando a sua saúde, você está limitando a sua capacidade de estudar mais, de ler mais, de avançar no sentido do conhecimento, né? É um tempo absurdo que se perde exatamente nesses trajetos. E esse tempo é o mesmo para quem mora na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro ou para quem mora na nossa Baixada Fluminense. Quem enfrenta a linha vermelha ou a Avenida Brasil sabe bem disso. Se você pegar a Avenida Brasil, dia de semana, descendo, depois de 6 horas da manhã, o congestionamento na Brasil é seguro e imenso. Se você sai do centro e vai em direção à Baixada e pega a linha vermelha depois de 5 da tarde, o congestionamento é imenso também. Então, essas coisas começam a entrar na rotina das pessoas. E o desgaste é muito grande. E as deseconomias também, porque transporte viabiliza a produção. Sempre que esse tempo de transporte aumenta muito, aumenta os custos dos produtos. É verdade. Bom, deputado, quero agradecer muito a presença do senhor aqui no nosso estúdio. A Alerj Entrevista fica por aqui. Se você quiser rever este programa, pode acessar www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.